Olá, peixe! Seja muito bem-vindo a esse canal. Eu sou Adriana Racassa, eu sou atriz, terapeuta holística, sou professora de baralho cigano, sou instrutora de Theta Healing e é um prazer imenso estar aqui com você. Atendendo a um chamado da espiritualidade, eu estou começando aqui esse canal, trazendo mensagens, trazendo direcionamentos para os signos, através das minhas medicinas e de todas as fontes das quais eu venho bebendo já há bastante tempo. É uma mensagem geral, não vai ressoar com todo mundo, então pega para você o que fizer sentido e o que não fizer, entrega para o universo. Certo, peixes? Então feche os seus olhos, respira profundamente. Eu agradeço a oportunidade dessa conexão. Se você caiu aqui, não é por acaso. Seja muito, muito, muito bem-vindo. Sinta agora uma chuva de amor incondicional te lavando, te purificando, alinhando os seus chakras, energizando, revitalizando cada um deles, que você possa sentir a sensação nas suas células dessa harmonização agora. Respira grande, que venha limpando os espaços em que você se encontra, pedindo licença ao seu anjo da guarda, a firmeza e a proteção do seu e do meu anjo da guarda, do povo cigano que nos acompanha, da nossa espiritualidade maior. Que Santa Sara Kali possa abençoar essa leitura de peixes para o mês de abril, o X-Tudão, que eu possa ser instrumento do povo cigano para trazer da melhor e mais elevada maneira as mensagens, conselhos, direcionamentos para o signo de peixes, para o mês de abril, que nossos egos possam ficar de fora dessa leitura e que eu possa ser apenas um instrumento, que eu possa trazer aquilo que peixe já está pronto para saber, já está pronto para trabalhar. A minha leitura é uma leitura terapêutica, é uma leitura do campo vibracional de peixes agora para o mês de abril. Mas se você está vendo essa mensagem, esse vídeo em qualquer espaço-tempo, que ele ressoe com o seu coração, com o seu momento, e que cada uma das consciências que forem trazidas aqui através desse vídeo ressoem no seu coração e reverberem e fixem a qualquer tempo, a qualquer ano, a qualquer espaço. Certo, peixes? Então vou cortar aqui para você. Vamos lá, peixes. O que abril reserva para peixes? Casa número 1 é a casa que fala do eu, né? Como você está agora, e a gente tem aqui a carta dessa raposa. Essa raposa, ela me traz algumas percepções. Eu posso estar falando com piscianos que não estão no seu melhor momento emocional, não é uma raposinha que está... É uma raposinha que está bem paradinha, que está ali atenta, mas tem uma certa tristeza nesse olhar que saltou aqui para mim. Então eu posso estar falando de piscianos que estão passando por algumas dificuldades ou questões emocionais desafiadoras, certo? A sua carta de corte é a carta da lua, que vai conversar com toda a nossa tiragem, com toda a nossa leitura aqui, falando dessa dor profunda, tá? Que precisa ser cuidada, que precisa ser olhada. Mas, peixes, a carta da raposa também me fala... A raposa é a grande pombagira do baralho, né? Para quem se identifica com as religiões de matriz africana, pombagira é esse arquétipo de força, esse arquétipo de caminho. Então, talvez, peixes, a pedida de abril seja você se aliançar a essa força, a esse arquétipo, a essa guiança, tá? Das pombagiras que te acompanham, certo? Independente se você é homem ou mulher, independente se você é da religião ou não, se você não for, se sentir vontade de estudar esse arquétipo, certo? Da pombagira, trazendo essa força, essa energia, essa vibração, né? E essa gargalhada, principalmente, dessas mulheres tão poderosas, certo? Para trazer essa vibração de alegria de volta para o seu peito, certo, peixes? Já tá bom, peixe, já tá bom. Agora é a hora de traçar uma estratégia, de usar a energia dessa raposa como um bom estrategista que para sair desse lugar de dor,
para quem está nesse lugar de dor, para os piscianos que estão nesse lugar de dor. Já está a tempo demais aí, certo? Então talvez seja a hora de você se aliançar aos seus guias, à sua espiritualidade, aí independente da sua religião, para conseguir esse apoio para sair desse lugar, certo, peixes? Mas eu tô falando de pessoas também ao mesmo tempo fofinhas, porque essa raposa é bem fofinha. Quando quer, essa raposa é fofinha. Quando não quer, ela sabe muito bem morder, ela sabe se pirulitar dos ambientes, certo, ou peixes? Então, saiba usar essa força dessa raposa para alcançar outros lugares, inclusive emocionais, certo? Já que esse já não tem mais muito para onde ir, né, peixes? Certo? Tô falando com pessoas estrategistas, tô falando com pessoas que têm uma facilidade, talvez, até de criar estratégias para o outro e esteja tendo dificuldade em criar suas próprias estratégias de saída desse lugar que não tá muito bom, certo, peixes? Então, às vezes, pedir ajuda, certo? Buscar ajuda. Se você já tá com ajuda, tá maravilhoso, certo, peixes? Casa número 2 é a casa que fala do sustento, e a gente tem aqui a carta dos caminhos. Eu posso estar falando de pessoas múltiplas, de piscianos que são múltiplos, então, ao mesmo tempo que você é artista, você também gosta de um baralho, você também adora oráculos, você também pinta, você também escreve, você também tem uma palavra amiga. Então, peixes, que você possa definir assim quais caminhos fazem sentido hoje você caminhar, sabe? Em direção à manifestação da sua vida financeira, da vida financeira que você quer, entendendo que você não precisa abdicar de nada do que você é, você já pode, integrar. E aí sim, a partir dessa integração, definir, escolher, tomar posse da decisão, sabe? Não é mais o deixa a vida me levar, ou esperar que alguém te mostre o caminho. Talvez Pombagira possa te mostrar o caminho, mas se você não tiver com os olhos e os ouvidos atentos, não vai adiantar muito, né, peixes? Pombagira vai falar, vai berrar no seu ouvido e você vai fazer ouvido de mercador. Falo com conhecimento de causa, pois muitas vezes sou essa pessoa também. Quem não? Quem nunca, né, peixes? Entender, peixes, que os caminhos, todos os caminhos que você escolher vão te levar à alegria, desde que sejam caminhos escolhidos por você e não pela sua dor. Certo, peixes? Sejam caminhos que te elevem, sejam caminhos que façam seu coração vibrar. Não é mais só sobre o dinheiro, peixes. Posso estar falando com piscianos aqui que já ganharam muito dinheiro e que hoje e que não estavam felizes nos lugares onde estavam ganhando dinheiro, ou nesse momento estão ganhando muito dinheiro, mas estão extremamente infelizes. Por quê? Porque não é o caminho do seu coração que foi escolhido como seu caminho profissional. E se hoje não é possível sair desse lugar profissional em que você se encontra, que você faça coisas paralelas, que você encontre tempo para que você faça coisas paralelas que te elevem, até que você possa, com tranquilidade, sair do lugar onde você está e ter o financeiro suficiente para você fazer essa escolha com leveza, certo, peixes? Você é uma pessoa que o que você decidir fazer, você vai dar um jeito de manifestar dinheiro através disso. Só cuidado com não se bloquear por causa dessas dores, tá, peixes? Precisa de muita atenção e cuidado a essas feridas internas. Se reconectar com o seu feminino de maneira a não sobrecarregá-lo e nem sobrecarregar o masculino na ânsia,
na ânsia de querer fazer, escolher todos os caminhos possíveis aqui e agora, também não é uma boa saída. É possível organizar o seu tempo e organizar a prioridade daquilo que se quer fazer. Dessa maneira você tem respiros que são importantes, o ócio ele é necessário para a criatividade ter oxigenação e aí fluir de uma maneira melhor, certo? Peixes. Casa número 3 é a casa que fala das nossas relações, de como a gente aprende através do outro. E aí a gente tem aqui a carta do navio, falando assim: opte nesse momento, em abril, por pessoas, relações ou coisas que te tragam paz. Entendeu? Peixes, que te tragam ampliação de horizontes, que te elevem, mas que, tá vendo esse mar calmo? Sabe? Essa navegação calma. Você precisa encontrar mais desses espaços e de pessoas e encontros que te tragam essa leveza aqui. O peixes. Às vezes também escarafunchar demais, o fazer, que a gente viu aqui anteriormente, pode ser a fuga desses momentos de paz, assim. Será que não pode ter paz? Será que não já tá bom de tempestades, de raios e trovões, assim? Como é que você encontra essas pessoas ou esses espaços que te trazem esse lugar de paz, sabe? Esse lugar de navegar. Eu tô caminhando, eu tô evoluindo, eu tô indo adiante, mas com leveza, sabe, peixes? Com tempo para mim, com tempo para acolher todas essas dores, assentar tudo isso dentro de mim. Não é fazendo 1 milhão de coisas que você talvez vai encontrar essa paz. Às vezes é parando, peixes. Às vezes é sentando na proa do seu parquinho para ver o tanto que você já caminhou, sabe? Para validar o tanto que você já caminhou. E para observar um pouco mais o mar. Se você mora perto da praia, percebe há quanto tempo você não vai na praia, sabe? Vai pegar um sol, vai aprender com o mar, que hora tá revolto, hora vai pra caramba, hora vem pra caramba, sabe? Entender esse fluxo e trazer um pouco mais desse fluxo de leveza, esse fluir leve para a sua vida, peixes. Abril vai te trazer as oportunidades, então se apegue a elas, sabe? Se apegue aos convites de talvez viagens, de passeios, de coisas que não são só estudo, ou trabalho, sabe? Coisas e pessoas, encontros que te tragam essa paz. Que falem besteira, que te deixem, que te renovem as energias. Certo, peixes? Casa número 4 é a casa que fala do seu espaço sagrado. Espaço sagrado casa, espaço sagrado corpo, né? E aí tem aqui a carta do livro. Você, peixe, já vem cuidando bastante, né, dessas dores, já vem cuidando. O que mais você pode fazer agora para trazer leveza, por exemplo, dentro da sua casa? Como é que você organiza, como é que você deixa a sua casinha com a sua cara, sabe? Com o seu jeitinho, que você olha e fala assim, aqui eu tô me recarregando, sabe? Talvez você tenha coisas aí que já podem ser despachadas, vendidas, transformadas em dinheiro, e você tá guardando, até livros mesmo, tá? Que você já leu e que talvez você possa repassar, sabe? Transformar as energias internas e externas através desse movimento, né?
E que novas páginas você pode abrir nos seus livros, no seu livro interno, para si mesmo, tá, peixes? Que páginas você ainda não conhece sobre si? Talvez essas páginas de descanso, tá, na correria, na busca, nesse corre-corre há tanto tempo que já não sabe mais parar. Parar para ler um bom livro, que talvez você gostava de ler e tem um tempão que não lê, ou tá lendo só porque alguém falou que você tem que ler, ou porque, sei lá, tá fazendo alguma aula, algum curso de alguma coisa que você é obrigada a ler, mas e as outras coisas que você também gosta de ler, sabe? Pega um livro, vai na praia, ai, preciso estudar, estuda na praia, sabe? Dá um mergulho e volta para casa para estudar. Precisa encontrar mais espaço, mais páginas em branco aí na sua vida, peixes, para conseguir manifestar melhor, para conseguir vislumbrar melhor a exaustão dessa correria, e tanto da correria em busca de conhecimento, quanto na correria em busca de dinheiro, quanto na correria, tudo é correria, né? Não tá talvez te dando espaços de nada, sabe? E às vezes no nada é que vem soluções melhores do que correr. Gente, de vez em quando eu vou ficar olhando aqui para o microfone, porque já aconteceu num outro vídeo de eu gravar o vídeo inteiro e no final não ter saído voz por causa do microfone. Então, de vez em quando eu vou dar uma olhadinha aqui para saber se a luzinha ainda está acesa e se vocês ainda estão me escutando, tá bem? Ok, peixes. Casa número 5 é a casa que fala do brilho nos olhos, né, da sua autoestima. E aqui a gente tem essa casa um pouco acinzentada, peixes. Então, talvez não está conseguindo nem enxergar a sua autoestima, se engessou um pouquinho, talvez numa forma ou numa proteção, e não está conseguindo deixar vir para fora algumas partes muito bonitas suas, peixes. Então, talvez esteja na hora de começar a deixar abrir uma portinha ou outra, certo, peixes? Se você tem alguma coisa em Gêmeos e quiser dar uma olhadinha no vídeo de Gêmeos, tá? Porque veio aqui agora os Gêmeos. Então, de repente, dá uma olhadinha lá. Pode ser que tenha alguma informação ou mensagem para você também lá, tá? Peixes. Encontrar os espaços de cura aí de uma perda, talvez uma ou mais perdas de figuras masculinas que te fizeram se fechar dentro do seu próprio universo ou de si mesmo, peixes. E talvez seja a hora de não se enterrar junto com essas pessoas. Talvez elas tenham sido enterradas fisicamente mesmo, ou talvez elas tenham sido enterradas no passado. Mas a pedida aqui de abril é que você comece, você tá vivo, peixes, você tá vivo. E para honrar essas pessoas, para honrar esse passado, você não precisa se enterrar junto com essas pessoas ou com esse passado, peixes. Tem um jardim bonito, um jardim formoso lá fora, sabe? Te esperando para ser vivido, para ser pisado com seus pezinhos no chão, tá vendo? Para sentir a grama. Esteja mais em contato com a natureza, para você é verdadeiro esse contato. E quando você se afasta demais da natureza, fica mais... tem menos válvulas de escape. A natureza para você é uma válvula de escape, certo, peixes? Então, busque mais desses espaços de contato, banhos de ervas para você também. Se você não tem esse conhecimento, comece a procurar, tá? Teve um outro signo que também foi pedido isso.
tenha ervas medicinais na sua casa, se você gosta de plantas, sabe? Trazer vida para dentro, para deixar essa vida se restabelecer novamente, para você conseguir se expandir novamente. Como é que você vai ir além se você está toda fechadinha ou todo fechadinho, peixes? Se você está talvez ensimesmado demais. E você tem tanta potência, você é uma pessoa que traz uma sensação de suporte, de estrutura, sabe? Muitas vezes as pessoas que estão ao seu lado nem percebem todo esse seu lado fechadinho, porque para algumas delas você consegue mostrar o seu lado verdadeiro, o seu lado divertido, o seu lado leve, o seu lado a la caralha. Certo, peixes? Então, busque fazer algum ritual, algum processo, alguma atividade que deixe essas pessoas que foram enterradas ou esse passado que está enterrado irem, para que você consiga ficar um pouquinho mais na vida. Uma constelação familiar, para quem não conhece, constelação familiar, ou quem já fez, fazer voltado para isso, sabe? Para que você retorne para a vida também. Talvez esteja aí junto de alguém que se foi, ou te feriu tanto que você se fechou por dentro. E tá deixando só um pedacinho vir para fora, sendo que tem muita coisa bonita para vir ainda pro mundo, certo? Peixes. Casa número 6 é a casa que fala do trabalho e qualidade de vida. Aí a gente tem esse coração incrível, pulsante, certo, peixes? O que você pode organizar aqui? Tudo aquilo que faz o seu coração vibrar é onde vai estar, inclusive, o seu financeiro. Então, peixes, faça mais daquilo que te faz feliz. Faça mais daquilo que te deixa verdadeiramente pulsante, que traz mais da sua verdade para o mundo, certo? E, obviamente, cuida aí dessas mágoas e desses ressentimentos, para que você encontre mais desses espaços, tanto profissionalmente quanto pessoalmente. Precisa encontrar mais espaços pessoais de alegria. Só o trabalho não edifica um homem. Mirabel querendo aqui participar da sua leitura, peixes. Você precisa se sentir amado, você precisa se sentir querido. Então, receber visitas ou visitar pessoas amigas, sabe? Passear mais com pessoas amigas, dar as mãos para pessoas amigas. Aqui eu não estou nem falando de relações afetivas, porque ainda tem bastante coisa para limpar aqui nesse coraçãozinho, peixes, mas cuidar para que esse coração continue batendo firme nesse peito, peixes, e consiga se expandir o tanto que você deseja, porque o tanto que você deseja não está talvez conseguindo ser alcançado ou expandido por causa desse pezinho que ainda está aí, por causa dessa casinha que ainda está fechadinha, tá, peixes? Então, Abril te convida a esse processo de libertação. Essa é a palavra que vem aqui para você, peixes. É processo. Não vai acabar agora em abril. Podia, né, peixes? Podia ser assim. Chega! Vambora! Acabou. Só que não é, né, peixe? A gente sabe que não é. É processo. E tudo bem. Seja gentil com o seu processo. Você já foi machucada demais por outras pessoas para
continuar se machucando agora porque não tá onde queria estar e não tá, porque não tá ganhando o que não tá queria e não tá. Entendeu, peixes? Seja gentil com você. Seja gentil com o tempo que você tem aqui nessa terra. E seja gentil com a sua caminhada. Nem só de corrida vive o homem, tá, peixes? Casa número 7. Ai, peixes! Casa número 7, carta dos pássaros. Eu posso estar falando de piscianos. Ó, eu tenho piscianos aqui que se apaixonam com uma facilidade e por isso também gerou-se algumas mágoas nesse peito. Eu posso estar falando de piscianos que já estão prontos para se relacionar, mas ainda não sabe exatamente se tem alguém, se não tem alguém. Eu estou falando com piscianos também que estão morrendo de medo. Então, está avaliando as opções e avalia e nunca escolhe ninguém. E acaba não saindo do lugar. Peixes, mas o que essa carta me fala é que tá tudo bem querer uma relação. Peixes, tá tudo bem, é seguro, saudável, justo, merecido e você realmente já sabe como, quando e por que se abrir para uma nova relação afetiva. Aqui eu tô falando com pessoas que querem ou que talvez estejam morrendo de medo, mas que em algum lugar internamente ainda faz sentido se relacionar, ou que tem esse desejo, sabe? E que não precisa se sentir solitário para se abrir para uma relação. Pelo contrário, precisa cuidar dessa solidão, precisa nutrir aquilo que você está expectando que outra pessoa supra, para que de fato chegue alguém e essa relação construída seja a partir do transbordamento e não das faltas, certo, peixes? Precisa cuidar aí e se dar mais, inclusive aqui, ó, se dar mais espaços de prazer, se dar mais espaços de auto-amor, se dar mais espaços de alegria, para se nutrir tanto a ponto de não se sentir mais solitária ou solitário, sabe? Para quando a pessoa se achegar, e ela vai chegar, peixes, não se engane, a não ser assim, né? Não quero de jeito nenhum, não vou olhar para isso, não quero. É uma opção também, tá, peixes? Aí fica a seu critério. Porque cada um sabe da sua dor, cada um sabe o que quer trabalhar e no momento que quer trabalhar, tá? Aqui eu tô trazendo a perspectiva do baralho cigano, mas você tem seu livre-arbítrio, tá? As suas escolhas, e o povo cigano e toda a espiritualidade respeita você. Respeita tanto a ponto de deixar você nos lugares que você deseja estar, enquanto você deseja estar, sejam bons ou não bons, tá, peixes? Então, a hora que você sentir que é o momento, independente de relacionamento, nutra-se de você, encontre formas, encontre caminhos de se dar amor. Mesmo que você não tenha sentido isso lá na sua infância, mesmo que você não saiba, eu vou te trazer a consciência agora do que é o amor na perspectiva da fonte, e que você já sabe a sensação de ser amado através da fonte, em cada uma das suas células agora, que é comum para você se sentir amado, sem você precisar fazer esforço, sem você precisar provar para ninguém que você merece ou é digno de amor, peixes. Porque você é digno de amor. Você é, e não é porque você faz isso ou faz aquilo, simplesmente porque você existe aqui nessa terra, peixes. Então você é digno do amor mais verdadeiro, seja de amigos, seja de familiares, seja de relações afetivas, certo? Você já sabe como atrair para o seu campo relações mais saudáveis e afetuosas. Você merece, e você realmente já sabe a sensação de merecer tudo isso e de receber de fato tudo isso da vida, certo, peixes?
Isso são downloads do Theta Healing, tá, peixes? Nem todos vão, assim, nem tudo vai funcionar para todo mundo, porque alguns buracos são muito mais embaixo. Mas, se fizer sentido, vai recebendo aí, certo? Cada leitura aqui vai ser uma chuva de download para você, peixes. Certo, peixes? Então, desse mais dessa liberdade, desse mais de que adianta estar sozinho e ter a sua liberdade posta se você não a aproveita, se você usa para ficar se prendendo dentro de casa, se prendendo em tarefas, se prendendo em trabalho, entende, peixes? Vai aproveitar um pouco mais dessa liberdade. Tem coisas que são gratuitas. Se o financeiro não está colaborando ainda da maneira que você deseja e que você merece, peixes, ir à praia é gratuito, ir na cachoeira é gratuito, entende? Cola com amigos, chama os amigos para sua casa, cada um leva uma coisa. Você oferece a água, entende, peixes? Nutra-se de amor, e não só de afazeres, e não só de aprendizados. Nutra-se de amor, peixes, para que você possa expandir as suas relações a outros níveis. Nutra as suas amizades, as amizades que te elevam, as que são verdadeiras, as que te fazem rir à toa, sabe, de doer a barriga. Essas são as pessoas que você deve manter na sua vida e que te trazem essa leveza de volta, que te lembram que a vida é boa, certo, peixes? Casa número 8 é a casa que fala do renascimento, né? O que eu já posso olhar, que eu já estou pronto para mergulhar, para deixar a escuridão para trás. E aí temos aqui a carta da chave. Essa carta é a carta do giramundo. Então, assim, o que eu preciso, que portas eu preciso, já posso fechar, que estão abertas há tempo demais? Que portas de dor eu já posso fechar e só deixar aí e ficar só com os aprendizados que elas me trouxeram? Peixes, que portas novas eu desejo abrir a partir desse novo eu que se apresenta, sabe? O que me parece aqui é como se você não soubesse nem existir sem dor. Tá há tanto tempo nesse lugar. Como é que eu vou existir sem dor, gente? Existe vida após a dor? Existe, peixes. E você tá com a chave na mão para fazer a mudança. Você tá com a chave na mão para agora em abril, para fazer novas escolhas. Não vai resolver tudo em abril, peixes, não é isso que eu tô falando, certo? Mas talvez algumas caixinhas já possam ser fechadas. Essa chavinha que tá na sua mão são de algumas gavetas que simplesmente já podem ser arquivadas. Você já pode honrar essas experiências de uma maneira mais elevada, que você realmente já sabe como, quando e porquê. Fechar as gavetinhas do passado e deixá-las no passado e seguir só com o aprendizado, peixes, sem precisar ficar carregando essas caixinhas para onde você vai, como se fosse um lembrete de como você foi machucado e que você não deseja mais. Você já sabe isso, não precisa carregar esses pesos com você. Você já sabe colocar os seus limites, você é um adulto agora, peixes. Ou um adolescente, né? Talvez você seja um adolescente aqui ouvindo, mas você já não é mais aquela criança indefesa que dependia de um adulto para te proteger. Você já pode se proteger, você já pode resgatar aquela criança ferida, certo, peixe? Só você pode fazer isso. Então, constelação familiar, alinhamento, Theta Healing, se quiser, vem conhecer o Theta Healing, vem marcar uma sessão comigo e a gente vai trabalhando isso. Aqui eu já vou lançando um monte de download que é para ir limpando o ambiente, vai preparando o ambiente para essas mudanças todas, para deixar essas páginas da sua vida em branco começarem a ser reescritas por você, certo, peixes? Casa número 9 é a casa que fala do conhecimento, né? O que eu posso estudar, o que eu posso conhecer, que conhecimentos eu posso adquirir que vão me trazer
que vão me ajudar agora em abril. E aí temos aqui a carta dos lírios, carta de Mamãe Oxum, né? Vale estudar coisas sobre finanças, para alguns piscianos aí que não costumam olhar para o dinheiro ou que estão começando a se interessar por olhar o seu próprio dinheiro, como que eu posso gerir melhor o meu financeiro, como é que eu posso fazer, o que eu posso organizar, o que eu posso melhorar para que esse fluxo financeiro aumente. É uma boa pedida, certo? Coisas que harmonizem essas emoções do passado, essas figuras masculinas do passado, cursos, workshops, oficinas, coisas talvez de curta duração, mas que harmonizem, te ajudem a harmonizar encontros de grupo, que te ajudem a harmonizar essas emoções do passado, essas pessoas ou situações aí do passado, também são boas pedidas. Não só estudar coisas que te façam ter dinheiro, mas também pode, uma boa pedida agora em abril, ou peixes, estudar coisas que te tragam paz. Estudar sobre ervas, mais uma vez, vou colocar aqui, porque está emparelhado aqui com a casa 5, com a casa da casa, que tem um jardim. Estudar sobre ervas e o poder delas pode ser uma boa pedida para alguns piscianos aqui. Ok, peixes? Inclusive, estudar e aplicar, porque não adianta nada saber um monte de coisa sobre um monte de coisa e não usar nada para si mesmo, tá? Só usar para o outro, para agradar ou para suprir ou para dar suporte a outras pessoas, certo, peixes? Casa número 10 é a casa que fala da sua missão de vida, o que você veio aprender aqui na Terra, o que você veio oferecer para essa Terra. E aí a gente tem aqui a carta da Torre, né? Peixes, veio aprender a sonhar, mas, né, veio no signo certo, mas sem tirar o pé do chão, peixes. Veio aprender o equilíbrio, sabe? A justa medida entre o sonho e a ação, entre a conexão espiritual e a vida material. Esse é o grande desafio. Então, talvez quanto mais você adentre no mundo espiritual, mais você precise também trabalhar o lado material em conjunto, usar a pombagira, pedir mesmo. Pombagira, mulher, me traga o dinheiro, me mostra o caminho. Qual é o que eu tenho que fazer agora, sabe? Eu tenho tantas potencialidades, o que vai me trazer dinheiro agora? O maior dinheiro agora, né? O que eu faço primeiro, o que eu faço depois? Pede essa guiança, essa orientação que você vai ter, sabe, peixes? Você veio realmente encontrar esses pontos de equilíbrio, sabe? Não se perder só no mundo espiritual, nem no seu mundo interno, se fechando. Não é se fechando que você vai encontrar novos espaços. Pelo contrário, e também não é se arregaçando de qualquer jeito. Lembra da gentileza? Aqui, Mamãe Oxum, com a sua delicadeza, com as águas aqui, dando uma perfumada em toda a sua tiragem, sabe? Não é para encontrar os equilíbrios. Aqui, essa carta número 10 está muito forte para mim, assim, equilibrar as coisas, essa é a sua missão. Equilibrar o feminino com o masculino, equilibrar o dar e o receber, equilibrar a hora de abrir a portinha de casa e a hora de fechar para se restabelecer, mas sem deixar o seu jardim lá fora morrer, sem deixar as suas relações lá fora morrerem, porque você está tão em si mesmado que não consegue nutrir aquilo que te é caro. E aí fica mais em si mesmado e fica se achando solitário. E aí, entendeu? O BO que você mesmo, que a sua própria mente te coloca. Então,
É isso que você veio aprender aqui nessa terra. Eu vou te trazer a consciência que já pode aprender isso com leveza, certo, peixes? Que não precisa ser sempre doloroso, ou sempre esperar, sentir muita saudade, sentir muita tristeza, deixar as coisas descaralharem aí para pedir ajuda, por exemplo, ou para convidar um amigo, ou para, sabe? Porque às vezes você está tão fechado que as pessoas não conseguem te acessar, peixes. Então, peixes. E você quer ser acessado, peixes. Só que você fica como se em algum lugar você achasse que precisa fazer um esforço. E o único esforço que você precisa fazer para ser acessado é se abrir. Não é correr atrás de ninguém, não é pedir pelo amor de Deus me amem. Sabe, peixes? Você já é amado por muitas pessoas, peixes. Você já mudou a vida de muitas pessoas, peixes. Porque você é medicina também, peixes. Então, se permita receber também, certo? Casa 11 é a casa que fala que somos seres sociais e que a gente veio aqui ajudar também, né? Como é que a gente ajuda o entorno, a comunidade. E aí tem a carta da mulher. Essa carta nessa casa me fala desse poder agregador que você tem, peixes. Então, coisas que agreguem pessoas, que você possa passar esse conhecimento todo que você vem estudando. Eu estou falando de piscianos aqui muito estudiosos, eu estou falando de piscianos que até se perdem um pouco nos estudos, porque gostam muito de estudar, né? Então, começar a passar esse conhecimento, coisas em grupos com mulheres, certo, peixes? Para ir nutrindo, assumir o seu poder nutridor. Mas principalmente para você, quando você usa para você, peixes, esse poder nutridor, você expande isso para o seu entorno. Não dá só para nutrir o outro e você ficar sem nada, porque aí não vai ter você daqui a pouco, peixes. Entendeu? Então, peixes, vamos aqui encontrar o equilíbrio das coisas, certo? Vamos aqui encontrar a justa medida dessa nutrição, mas assumir-se esse ser que nutre através da passagem de conhecimento, independente do que você faça. Né? Eu posso estar falando aqui com terapeutas, eu posso estar falando com psicólogos, eu posso estar falando com artistas, eu posso estar falando com isso tudo em uma pessoa, eu posso estar falando com empresários que sejam, mas de que forma eu nutro a minha equipe, por exemplo, de uma maneira saudável, e não só no chicote, não só na rigidez, entende? Como é que eu de fato agrego, como é que eu potencializo essas pessoas do meu entorno de uma maneira suave, gentil e amorosa, principalmente comigo mesma, certo? Casa número 12 é a casa que fala da nossa saúde de uma maneira integral. E aí a gente tem aqui a carta dos peixes, falando o seguinte: tá um rebuliço? Tá um rebuliço. Mas é porque às vezes vocês precisam chegar, a gente precisa chegar no fundo do poço para entender que só tem um caminho, que é para cima, certo, peixes? Então eu tô falando com alguns piscianos que realmente estão lá chafurdando no fundo do poço, fazendo um anjinho lá na lama. Mas que em algum momento vão ganhar a força necessária e a gentileza interna necessária para entender, chega, agora tá bom. Lembra, a chave tá na sua mão, peixes. Então não se demore muito mais tempo aí nesse chafurdar, certo, peixes? Tem um monte de peixinho colorido aqui, querendo te dar um abraço, querendo te dar beijo, querendo te amar, mas enquanto você tá lá embaixo chafurdando lá, as pessoas não conseguem te acessar, peixes.
E você quer esse acesso, você deseja esse acesso, então precisa encontrar os caminhos de se fortalecer a ponto de querer subir, de querer escrever nessas páginas em branco, que estão só te esperando, peixes, que estão só te esperando para escrever sua nova história, certo, peixes? É curar esse pai aí dentro de você, é curar esse masculino aí dentro de você, porque agora é com você. Seu pai não vai te resgatar, sua mãe não vai te resgatar, não tem nenhum amigo que possa te resgatar. Só você pode se resgatar desse lugar, peixes. Então, bora que vamos. E se precisar de ajuda, eu tô aqui. Eu tô aqui com Theta Healing, eu tô aqui com Mesa Siriana, eu tô aqui com as leituras, certo? E te trazendo a consciência de que é possível, através da fonte, de que é possível, através do Deus do seu coração, sair desse lugar de sombra para encontrar a superfície, peixes, certo? E a última carta, a carta da mensagem final, temos aqui a carta do chicote. E aí é o arremate final, chega de se chicotear, chega de se punir por esse passado, chega de replicar a punição que te foi dada lá atrás, seja independente, você já pagou por tudo, peixe, chega de pagar, chega de pagar, peixes, agora é a hora de pegar esse chicote no sentido de assumir as rédeas da sua vida, assumir as rédeas de para onde você quer ir. Você não tem como mudar o seu passado. Você só tem... Mas você não é a sua dor. Você não é essas feridas todas. Você está, mas você não é. Então, toma posse. Pega de volta a sua força que está na mão de fulano, de ciclano, de beltrano. Pega de volta e fala assim, não, isso aqui é meu. Ninguém mais vai me tomar. E eu vou seguir firme, sim. Enquanto acharam que eu estava na pior, eu estava, mas agora eu já estou saindo da pior. Certo, peixes? Bom, que você encontre esse caminho de cura, que você encontre a si mesmo, peixes, que você encontre os caminhos desse autocuidado, desse auto-amor, da melhor e mais elevada maneira, sempre com graça e leveza, que você consiga sim sair desse lugar obscuro que muitas vezes você se encontra e que muitas vezes você cai, se não está ali sempre, mas sempre volta para essa melancolia, para esse buraco que muitas vezes você nem sabe de onde vem, mas que está aí, que você encontre a corda para se puxar para cima. E vou trazer a consciência de que é prazeroso você tomar posse de si mesmo, certo, peixes? De que você já sabe realmente como, quando e por que sair desse lugar e ir para onde você de fato deseja. Ganhar o mundo, porque você merece o mundo, peixes, você merece o tudão, não é só o pouquinho, você merece o tudão, peixes, certo, meu amor? Se ressoar com você, seja em qualquer espaço-tempo que esse vídeo chegar até você, que todas essas consciências sejam instaladas, sejam recebidas com graça, com leveza, repasse, dê o seu joinha, se inscreve no canal e compartilha com outros piscianos e até a sua próxima leitura. Um beijo, peixes!